Tem uma coisa que eu sempre tenho que explicar muito para os meus clientes e talvez você tenha a mesma dúvida. O que é DNS? Opa, que é Graciela Neves e tem algo na internet quando um web designer vai fazer tua página ou você mesmo que é web designer está querendo começar nesse mercado e ainda não sabe o que é o tal do DNS, que desgrama é esse? Que é isso? Então, olha só, o DNS nada mais é do que é como se fosse uma lista telefônica da internet. Pensa no seguinte: imagina que a gente tem vários endereços na internet, né? Que a gente fala assim, por exemplo, tem a minha página que é o gracielaneves.com.br, tem uma outra página que é o superconvert.com.br. Imagine que ao invés de você dizer o nome do seu endereço, você tivesse que dizer uma sequência de números, por exemplo, 177.234.215.34. Imagine se você tivesse que passar o seu endereço da internet como essa sequência de números, o quanto isso se tornaria tão difícil para todas as pessoas que usam a internet. Imagina que ao invés de virar para alguma pessoa e falar assim, não, entra lá no google.com.br, você tivesse que dizer essa sequência aí de, 11 dígitos, como se fosse um CPF. Isso é muito, 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 muito mais difícil. Então, o DNS veio para trazer muito mais, para deixar a sua vida muito mais fácil, você usuário da internet. O DNS faz exatamente isso. Ele pega esse endereço, essa sequência de números, que é o endereço IP do seu site. Ele transforma essa sequência de números em um nome que você deu para o seu site. Então, ao invés de falar com você, de passar uma sequência desses 11 dígitos para você, eu falo simplesmente que o endereço do meu site é gracielaneves.com.br. Muito mais simples. Só que o navegador, ele não entende essa sequência de palavras, né? gracielaneves.com.br, ele não entende isso. Ele entende o endereço IP, que é essa sequência de números. Por isso a gente precisa do DNS para transformar tudo isso nesse endereço IP, fazer essa mudança do endereço IP para o domínio, para que tudo fique legível tanto para o navegador quanto para você, usuário da internet. Então, olha só, mas por que então eu preciso saber o que é DNS? Para que então eu preciso de tudo isso? Agora sim, a gente vai para a tela do computador e eu vou te mostrar de fato porque você precisa disso. Se você é um usuário comum, claro que não vai precisar saber, mas se você é um web designer ou se você faz a sua própria página, você vai precisar saber o que é o DNS. Mas antes de ir para a tela do computador, já deixa o seu like aqui embaixo e se inscreve no canal. E agora sim, vamos para a tela do computador. Olha só, aqui eu tô na minha hospedagem aqui, que é a Turbo Cloud, beleza? Eu utilizo ela, atualmente eu estou usando ela. E aqui embaixo, olha só, eu tenho o endereço IP do meu site, tá? Que é isso aqui, ó, o IP principal do meu servidor. E aqui, olha só, eu tenho as DNS, o que a gente chama de DNS, que na verdade nada mais é que os name servers, tá? Ou seja, os servidores de nome da minha hospedagem, tá? Cada hospedagem, ela tem um servidor de nome. Então, aqui no meu caso, aqui eu tenho esse servidor de nome, mas um outro usuário do Turbo Cloud vai ter outro servidor de nome. Já a Hosting, ela tem um servidor de nome próprio dela. Então, qualquer usuário da Hosting, ela vai ter sempre o mesmo name server. Quer ver? Eu vou achar aqui, ó, quais são. A pessoa já tem até uma pergunta aqui, ó. Quais os DNS
da Hostgator. Quais são os name servers? É essa pergunta. Tá, Graciela, mas então por que essa diferença? Que DNS, name server, o que é? Para tudo que eu não entendi foi nada. Vamos voltar, calma, vamos voltar. Name servers, ou seja, servidores de nome, é a mesma coisa de DNS. É um tipo de DNS. Para falar mais certo que eu diga isso. É um tipo de DNS, tá? Tanto é que quando a gente vai lá dentro do cPanel, dentro da nossa hospedagem, tem lá um negocinho que chama Zona DNS. Eu vou te mostrar. Tem lá Zona DNS. Ou seja, existem vários tipos de DNS. Se você tem um produto lá na Hotmart, por exemplo, ele vai te pedir para configurar um tipo de DNS, que é o CNAME. Ele vai te pedir para gravar um CNAME na sua hospedagem, para que você consiga utilizar o domínio lá dentro do seu checkout, para que não haja nenhum problema lá com relação a iOS 14, né? Com aquela mudança lá do Facebook. Então, o name server, que é o servidor de nome, ele é um tipo de DNS. E a gente precisa dele para que a nossa hospedagem funcione. Olha só, vamos lá. Eu tenho um site que eu comprei ele lá no registro.br, por exemplo, e ele é lá o gracielaneves.com.br, certo? Então, eu já até tenho outros vídeos aqui no meu canal, eu vou mostrar ele aqui, onde eu mostro como que você faz o apontamento desse DNS ou desse name server. Por quê? Porque eu tenho que virar para o meu navegador, ou né, de onde eu estou acessando, onde que estão os arquivos do meu site, né? Porque, vamos supor, beleza, eu comprei um domínio lá no registro.br ou em qualquer outro lugar, por exemplo, na GoDaddy, e eu comprei ele, beleza. Tá bom, meu site está pronto? Não, obviamente que não. Longe disso até. Primeiro eu tenho que virar para esse endereço, virar para ele e falar assim, olha, ou na verdade, mais corretamente, eu tenho que virar na hora de acessar o meu endereço, o meu site no navegador, eu tenho que virar para o navegador e falar com ele. Os arquivos que estão aqui nesse site, que estão nos códigos do meu site, eles estão em determinado local, em determinado computador. Qual é o endereço desse computador? É um endereço IP, ok? É, na verdade, o name server, que é o endereço IP, que é um DNS, né? A gente chama de DNS, não é correto a gente até dizer, porque o DNS é o que vai transformar o IP em um endereço, que é esse ns1.dns-parking.com, ele é, na verdade, um endereço IP, mas que através do DNS eu consigo transformá-lo em algo que eu consigo dizer, algo que eu consigo, em palavras, é um endereço .com ou .com.br, beleza? Então, o name server é um tipo de DNS, ok? Então tá, então vamos voltar aqui, ó. Então aqui tá, esse é o tipo de DNS mais importante que a gente tem, porque esse aqui é o que eu vou vir aqui, por exemplo, no registro.br ou na GoDaddy, e vou clicar aqui, por exemplo, nessa URL, aqui nesse domínio, fabricaclientes.com.br, e vou dizer para ela que ela tem que apontar, que ela vai localizar os arquivos nesse exato endereço. Então aqui, por exemplo, olha só, o que ele está falando aqui? Quando eu compro um domínio aqui no registro.br, ele vira para mim e fala assim, ó, você está utilizando os servidores, ou seja, os computadores, vamos colocar assim,
DNS, ou seja, os name servers do registro.br. E aqui eu tenho a possibilidade de alterar esses servidores DNS, que é nosso name server, ok? Então eu posso colocar aqui, por exemplo, o nosso endereço aqui, ó, o ns1dnspark.com, tá? E o ns2-parking.com, que é, opa, foi errado ali, que é aqui, ó, beleza? Caso eu tenha adicionado esse domínio lá na minha hospedagem. Porque se eu não tiver adicionado o meu domínio na hospedagem, vai acontecer isso aqui. Eu vou clicar para salvar alterações e ele vai me dizer pesquisa recusada. Pesquisa recusada, NS2. Por quê? Porque eu não tenho nesse servidor aqui, que é um servidor da Hostinger, não tem lá criado esse domínio. Graciela, para tudo que eu não estou entendendo nada. Eu não estou entendendo nada. Você vai entender. Olha só, aqui dentro do meu Turbo Cloud, eu tenho alguns domínios já adicionados. Olha só, vou entrar aqui, ó. Eu tenho o gracielaneves.com.br, eu tenho o larissamiranda.com.br, páginasquevendem.com, Superconvert e esse outro Superconvert aqui, certo? Eu tenho esses domínios criados aqui. Se eu quiser adicionar, colocar um name server da Turbo Cloud aqui nesse domínio, que é o fabricaclientes.com.br, eu não vou conseguir, porque ele não está adicionado na minha lista de contas da Turbo Cloud. Ele não está adicionado na minha hospedagem da Turbo Cloud, beleza? Então, eu primeiro tenho que adicionar ele aqui primeiro, para depois apontar. Como que eu posso apontar uma coisa que não existe? Entendeu? Como que eu posso? Olha só, como que eu vou adicionar, virar para o endereço, para o domínio e falar assim, olha, você tem que buscar as informações do meu site neste computador, nesse servidor. Se no servidor eu não criei, eu não tem nenhum registro desse domínio lá. Entendeu? Eu não posso simplesmente virar e falar assim, aponta para lá, busca as informações lá, sendo que não existe um diretório, não existe um arquivo, uma pasta chamada fabricaclientes.com.br. Primeiro preciso, uma coisa tem que conectar com a outra, né? Então, assim, as duas têm que ter o mesmo nome. Então, para eu comunicar um domínio na minha hospedagem, eu tenho que ter uma pasta lá dentro da minha hospedagem com o mesmo nome. Senão, não vai dar certo. Beleza? Então, eu imagino que você tem agora entendido a importância do DNS. Mas esse vídeo ainda não acabou, porque eu vou te mostrar mais uma coisinha. Se liga só. Vamos voltar aqui para a tela do computador. Beleza? Já entendi tudo isso. Já entendi que DNS, um dos DNS mais importantes é o name servers, mas existem outros DNS e eu posso provar. Olha só, vou entrar aqui na minha conta, no meu cPanel, na minha hospedagem de fato. E aí, olha só, aqui dentro tem um lugar aqui que chama Zona DNS. Eu não tô achando, a gente vai clicar aqui, ó, Zona DNS, tá? Eu vou procurar aqui para ficar mais fácil. Provavelmente eu vou copiar, deve estar Zone, DNS Zone, quer ver, ó, DNS, aqui, ó, Zone Editor, tá? É o Zone Editor, que são onde tem os meus DNS. Eu vou clicar aqui em gerenciar e olha só, eu tenho aqui vários DNS, vários, olha só, todos esses aqui são DNS.
E tem aquele lá, olha só, o meu registro aqui, o meu endereço IP aqui do meu site. Olha só, ele tá aqui. Então, eu tenho vários tipos, tem o A, o CNAME, o MX, que normalmente é o e-mail, eu tenho o TXT, tem vários tipos de endereço IP. Então, por que eu preciso saber que existem vários tipos e tem todos esses? Porque você vai precisar entrar exatamente aqui, se você quiser colocar, por exemplo, adicionar aquele lá da Hotmart, que é provavelmente pixel, e aqui você vai colocar pixel.hotmart.com .com.br, não sei, .com eu acho. E aí você vai pedir para salvar esse registro, esse CNAME aqui, beleza? Ah, tá, beleza. Você vai precisar também de um TXT quando você quiser, por exemplo, validar um domínio lá no Facebook. Então você vai precisar de vir aqui também. Então existem várias outras, por exemplo, se você estiver usando um e-mail marketing, você vai precisar também vir aqui e provavelmente colocar algum registro, algum DNS MX, do tipo MX. Então aqui a gente tem vários tipos de DNS. Existem os mais importantes, existem vários outros aqui que você nem precisa saber que existem e nem precisa mexer neles, beleza? Mas é muito importante que você saiba o que é DNS, porque hora ou outra você vai precisar dele. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal. Eu sou Graciela Neves e nos vemos no próximo vídeo.